veterinário, olá veterinária, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Vet Class, Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você que é veterinário a lotar a agenda, a faturar mais de R$100.000 por mês sem precisar trabalhar mais para isso. Eu sou Clarice Robalo e na Vet Class de hoje, meu amor, a gente vai aprender a faturar mais, a lotar a agenda usando o que você já tem em casa, os serviços que você já tem. Como que a gente vai vender, Clarice? O que eu já tenho. Como que eu vou vender mais usando o estoque, os serviços que eu já tenho? Alguém aqui imagina... Ai, gente, vou lá pegar uma água, eu acho. Não devia ter pegado. Alguém imagina como que... Tem café, Maria? Não precisa fazer. Solta, se tivesse certo não, mas não precisa fazer café pronto, homem. Tô. Então tá, Vete, vamos entender? Provavelmente eu tenho recebido muita mensagem de Vete que me diz assim: Clarice, eu preciso captar novos clientes, o meu faturamento está travado. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu não tô conseguindo aumentar o faturamento. E aí eu começo a olhar e eu pergunto, tá bom, mas o que tu tem trabalhado para vender o que tu já tem dentro do teu negócio veterinário? Está conseguindo trabalhar com os serviços que você já tem? E a maioria diz, não, mas é que eu preciso de cliente novo, porque o cliente não paga, porque não sei o que, porque piririque piroró. Eu disse, tá bom, mas veja bem. Quando eu fico correndo demais atrás de cliente novo, eu não estou dizendo que você não pode ter cliente novo, mas a gente tem um negócio que se chama CAC. O cliente novo, ele me dá menos lucro. E por que, Clarice, que esse cliente novo me dá menos lucro? Porque ele tem um custo de aquisição, que é o CAC, custo por aquisição de cliente. Porque a maioria das vezes, as clínicas veterinárias, elas não têm aí um processo de captação de clientes efetivo, ela não utiliza todos os pontos de contato da marca para aumentar o faturamento. Então é natural que a maioria dos clientes ou venham por indicação ou por Google. E aí a gente tem dois pontos importantes aqui, Vitória. Quando o cliente vem por indicação ou pelo Google, geralmente quando ele vem pelo Google ele já tem um problema instalado, ele já tem uma patologia, ele já está inflamado e tende a ser um atendimento mais emergencial. Beleza? Então, ou você geriu muito bem o seu Google Meu Negócio para que ele viesse de forma orgânica, ou você pagou o Google para que trouxesse mais clientes. Até aí não tem problema nenhum, tá? E se ele veio por indicação, você também continua na passividade, porque você não sabe como você foi indicado, você não sabe qual foi o posicionamento que ele passou e você não sabe como esse cliente está vindo. Então, até tudo isso, o que acelera o teu rolê, que geralmente o que acontece é indicação e Google, o que acontece? Eu tenho um custo de aquisição por cliente muito caro. Ou esse cliente, ele ficou me acompanhando nas redes sociais e ele decidiu que, cara, realmente eu tenho um problema que eu nem sabia e eu decidi levar o meu cachorro, o meu gato nesse veterinário. Então teve um processo, investimento de tempo aí e dinheiro, se você usou, sei lá, redes sociais, tráfego pago, qualquer outra ação, para que esse cliente viesse até o meu negócio veterinário. Isso, somando isso, entre outras coisas, é o que a gente chama de CAC, custo por aquisição de cliente. Então, isso tende a ser mais caro, né? O cliente novo, ele é um pouquinho mais caro, a aquisição dele, e eu tenho todo um processo de descoberta, geração de confiança e tudo mais. Olha que interessante. E, geralmente, as formas que ele vem para você tende a ser muito passiva. Você precisa que ele procure no Google, você precisa que ele esteja doente. E geralmente quando vem por indicação, ele pergunta, tô precisando ir no veterinário, ele pergunta pra alguém. Aí ele vai, tem um problema instalado. E vamos imaginar aí que foi pelo Google, beleza? Então, olha só que interessante. Quando a gente vem pelo Google e é uma emergência, é uma patologia instalada, boa parte das pessoas não estão preparadas financeiramente para uma emergência. Então é aquela tensão. Eles vão lá, eles falam, não, faz tudo, doutora, faz tudo, doutor. Ou é aquela tensão pelo internamento, quanto vai custar, vai precisar ficar mesmo internado? E aí, às vezes, não tem uma política de cobrança aí no seu negócio veterinário. E aí, chega na hora da alta, eles
deixam para pagar tudo na alta, aí pede para parcelar, daí pede boleto, daí não paga. Então a sua inadimplência corre um risco grande aí nesse processo. Eu sei que geralmente internação tem uma margem alta, mas quando acontece desse jeito, não é bom para o caixa da empresa, porque veja bem, eu já trabalhei e não recebi. Aí compromete meu fluxo de caixa. Então, e por que eu tô te contando tudo isso, tô te trazendo à tona tudo isso, tô te lembrando tudo isso, essas informações? Porque quando eu dependo só da aquisição de clientes para que eu consiga aumentar o meu faturamento, qual é o problema? Esses pontos. A minha lucratividade diminui e eu tô agindo de uma forma passiva. E se eu estou agindo de uma forma passiva, eu estou colocando em risco o faturamento e a previsibilidade de faturamento do meu negócio. Então, por que é tão importante que a gente comece a olhar como que eu posso vender mais dentro do meu negócio veterinário os serviços e os produtos que eu já tenho? Eu preciso olhar para esse viés do meu negócio. Eu preciso ter esse olhar de gestor, tirar um pouco o jaleco e sentar na cadeira de dono. Por exemplo, hoje, terça-feira, é o dia que eu fico lá na clínica fazendo a gestão da clínica. E hoje eu tô batendo vários pontos que eu preciso melhorar, que eu preciso resolver. Tô fazendo as reativações com o cliente. Tô fazendo tudo isso para quê? Para eu vender mais com o que eu já tenho no meu negócio veterinário. Tá entendendo? Então, vamos lá, Clarice. O que eu preciso olhar e como que eu faço isso? Primeiro, eu preciso entender qual tipo de negócio que eu tenho. Uai, como assim? Me conta aqui que tipo de negócio você tem. Ah, Clarice, eu tenho só clínica veterinária. Não, eu tenho banho e tosa, eu tenho clínica e só. Não, eu tenho clínica e pet shop. Ou eu tenho hotel, eu tenho creche. Então, eu tenho que olhar para esse fator. E quando eu tenho um negócio que tem mais de um negócio, o que eu preciso entender? Qual é o principal objetivo de eu ter mais de um negócio num negócio só? Que o mesmo cliente consuma mais comigo. Que esse cliente aqui, ele compre o banho e tosa, que ele compre a clínica e que ele compre no pet shop. Então, este mesmo cliente aqui, ele tem que me trazer esses três caminhos de dinheiro. Ele tem que render para mim esses 3 caminhos de dinheiro, beleza? É verdade, sim ou não? Me contem. Vitória, que tipo de negócio que tu tem? Eduardo, que tipo de negócio que tu tem? É só clínica, banho e tosa, pet shop? Então, quando eu entendo isso, aí eu tenho que parar para pensar como que eu faço a galera da clínica comprar no meu banho, a galera do banho comprar no meu pet shop e vice-versa. Então, eu vou trazer algumas ações aqui para que vocês possam aplicar no negócio de vocês, tá? Primeiro ponto, eu tenho que olhar para o meu sistema. Eu sei que está rolando um movimento, por enquanto, banho, tosa e produtos. Mas que tipo de produtos? Tipo pet shop, assim? Roupinha, brinquedo, essas paradinhas? Então, o que eu preciso olhar? Olhar para o meu sistema. Eu sei que tá rolando um movimento grande aí de quem tá no Simples Vet de sair, né? Porque a Pet Love comprou e tá usando, pelo que eu entendi, para mandar mensagem para oferecer plano de saúde. Mas, eu tenho que olhar para o meu negócio, rações e brinquedos. Opa! Olha aí. Por exemplo, pro Edu. O que eu faria se eu fosse o Edu? Eu iria no banho e tosa. Primeiro ponto do banho e tosa, tá? Primeiro ponto de qualquer negócio. Tu vende plano de banho? A maioria dos planos de banho hoje que eu acompanho, dos vets que chegam até mim para entrar na mentoria do Vet Boss, por exemplo, eles ainda trabalham com banhos mensais. Clarice, o que são os banhos mensais? Ah, Clarice, eu tenho um plano quinzenal de 2 banhos por mês e de 4 banhos, aí todo mês ele paga o valor de todos os banhos. Então, o que acontece? Primeiro ele vai lá, faz o banho, depois paga. Aí já venceu o plano, você fica correndo atrás dele para fechar os planos, né? Pro próximo mês, ou o cachorro já tá tomando banho e nem acertou o plano do último mês. Sem contar, quando você fecha o plano mensal com 4 banhos, tem semana que tem 5 banhos. E aí você fica, já calculo como se tivesse a precificação, fica aquela dúvida, né? Então, vamos lá. Por que ao invés da gente fazer plano mensal, a gente já não faz um plano com número de banhos? Por exemplo, 46 banhos, que é um plano anual, 12 banhos, né, que dá em torno de um trimestre. Então ele vai consumindo os banhos e aí eu vendo por fora os demais serviços, como por exemplo o plano de pelo, né, cronograma do pelo,
Softcare, inclusive, tem um site maravilhoso pra quem usa a Hydra aí, né? Programa do pelo, corte de unha, escovação de dente, remoção de pelos. Então tudo isso eu vendo por fora e aumenta o ticket médio do meu cliente. Então eu vendo só o banho e tudo isso. Então quando eu tô trabalhando assim, eu consigo vender mais do que eu tenho em casa, porque eu aumento o ticket médio por cliente. E aí eu posso colocar ali uma meta para os meus banhistas, para minha recepção junto, que eles podem ter um valor em cima do que foi vendido a mais. E aí eu instigo essa equipe, ó, se bater tanto, vocês vão ganhar tanto de bonificação. Então eu instigo essa equipe a vender mais. Vamos começar melhorando os planos de banho. Só que eu já otimizo bastante o meu faturamento. Outro ponto que eu posso trabalhar é quando eu vou olhar pro meu banho, e se eu tenho um pet shop, como que eu posso fazer os clientes do banho comprar os itens do meu pet shop? Por exemplo, se eu tenho roupinha, eu posso no dia do banho dizer, olha, experimentar umas roupas no pet, dizer, ai, dona Maria, olha só, a fulaninha, não sei se a senhora sabe, está com lançamento aqui de roupinha, e eu aproveitei para tirar umas fotos com a nossa modelo maravilhosa e te mandar. Se a senhora gostar de alguma, a senhora me avisa que ela já está cheirosa e de look novo. Vou te mandar as fotos. Aí ela diz qual que ela mais gostou, você manda o Pix, ela paga e vai embora. Entendeu? Então, quando eu começo a olhar, putz, o banho me ajudou a vender no pet. E aí eu posso filmar ela brincando com algum brinquedo. Olha, a fulana adorou, até tô te mandando o vídeo dela brincando, porque ela adorou. Se a senhora quiser, ela já pode sair com um brinquedinho novo. Entendeu? Então eu posso fazer situações, claro, não qualquer brinquedo, os brinquedos que seja possível ela, né, mandar ali e tal, porque ela já tá vendendo a situação do pet gostando do brinquedo. Entendeu? Então aproveita que tá no banho e olha assim, cara, esse produto super cabe pra, sei lá, pra Marie, pra não sei o que, na caminha. Porque daí ela já vê a cachorra na cama. Entendeu? Então, isso já é um ponto. Olha só como eu já vendi muito mais usando o que eu tenho em casa. Clarice, que mais? Ah, eu tenho uma clínica. Por exemplo, hoje eu fiz isso daqui, ó. Eu tava treinando a Mari, explicando isso daqui, presta atenção. Isso daí é uma reativação. O que a gente fez, Mari? A gente pegou todo mundo que fez procedimento cirúrgico nos últimos 24 meses e mandou um áudio com a narrativa de que a gente recebeu realmente algumas infecções, né? E muitos deles boca podre. E a boca contribuiu. Ó, tá indo. Tá. E aí a gente tá fazendo como isso com a avaliação bucal. E a gente vai começar a avaliação bucal. O que a gente vai fazer? Eu vou te passar o script e principalmente enviar os que agendarem, enviar o manual da avaliação bucal, porque ela deixa claro que não é uma consulta gratuita, é uma avaliação bucal. Tá? Então vai dar uns 200 envios hoje. Tá. Como você vê de manhã, tipo, antes de acabar a tarde vai terminar. O objetivo é agendar. Aí hoje eu quero fazer reunião depois com os veterinários para reforçar como que é o avaliação para fechar, né? E a gente vai usar a base de valores do Pet Valente, que já tá montado, só vai ser um pouquinho mais caro, pra fechar, pra gente bater mais. Beleza? Isso daí é uma reativação. O que a gente fez, Mari? A gente pegou todo mundo que fez... Vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Fiz agora, antes de subir pra fazer a Vet Class. Eu fiz um treino, fiz o disparo da reativação, né? Fiz o disparo da reativação. E expliquei assim, ó, Mari, tá aqui o script e tal, direcionei pra ela, pra gente fazer a reativação dos clientes que fizeram procedimento cirúrgico nos últimos 24 meses, com uma desculpa, ó, oi fulano, vi que você fez um procedimento nos últimos meses e eu fiquei preocupada de mandar um áudio, por quê? Sempre comunicação multimodal. E aí no áudio eu explico e chamo ele pra fazer uma avaliação vocal pra ter certeza que tá tudo bem, aí tem alguns gatilhos dopaminérgicos, o gatilho de escassez, enfim. E chamo eles para fazer essa reativação. Qual o objetivo? Levantar a bochecha do cachorro, ver o tártaro, que a maioria geralmente... maioria não, porque a gente tem feito bastante profilaxia, mas boa parte tem a boquinha com bastante tártaro. A gente faz a avaliação bucal, ele vê na prática o tártaro, a gente mostra lá os graus de tártaro e a gente fecha as profilaxias. Então isso é eu vender mais com a minha base de clientes. Eu joguei uma isca que é a profilaxia, né, a avaliação bucal, e aí eles vêm e eu tento fechar alguma coisa, como por exemplo... profilaxia,
protocolo vacinal. Ou às vezes nessa conversa eu entendo que ele precisa de algum tipo de consulta específico, alguma avaliação em neuro, alguma avaliação em endócrino, é um caminho para esse tipo de consulta. Então, o objetivo é o cliente estar dentro da clínica para que eu possa fazer alguma venda, né? E aí já está no cronograma a gente também fazer uma reativação através de alguns produtos novos que a gente comprou. Um desses produtos, eu não vi ainda o nome do produto, tá? Mas é da Averte. É um suplemento que o André me explicou por cima que chegou hoje. Depois eu mostro pra vocês. Que aumenta a barreira de proteção da pele. Alguém sabe? Se não sabe? Eu não vi ainda. Ele falou por cima, achei o máximo. Eu disse, opa. E aí a gente também comprou muito o da Organact, que diminui o odor das fezes, um probiótico. Então tem muito gateiro lacto. Putz, esqueci. O do Organact, que é uma caixinha bem chiquetosa, marrom, e tem a bisnaguinha do cachorro, né? O do gato é mais chique. E aí tem muita gente que tem o tutor dentro de casa, o gato dentro de casa, e geralmente, né, reclama do odor das fezes. Então, olha só, eu tô pensando numa dor comum do tutor, que é reclamar do odor das fezes. E aí posso fazer uma reativação falando sobre este produto. Daí ele vem pra gente conversar sobre o odor das fezes ou faz uma avaliação online. E aí ele pode já fechar outro protocolo, porque a gente sempre pede para trazer a carteira de vacina junto. Então olha que interessante quando eu começo a olhar para a principal queixa dos meus tutores e isso aumenta o meu faturamento. Porque eu olho porque eu tenho em casa e eu penso qual é a dor mais comum que isso resolve, tanto em produto, tanto em serviço, e eu posso fazer reativação, eu posso fazer conteúdo, eu posso ter esse olhar, uma meta clara para aquela semana, por exemplo, entender, essa dor tem esse foco de venda, esse foco de venda, de tratamento, enfim. Só que eu preciso ter este olhar, né? E Clarice, como que eu desenvolvo esse olhar? Sempre olhando para o paciente, independente da situação, e perguntando, o que eu posso fazer para este paciente viver 20 anos com bem-estar? Quando eu mudo esse olhar, quando eu mudo essa narrativa, eu vendo muito mais usando o que eu já tenho. Tá entendendo? Prestou atenção? Quando eu tenho este olhar, eu vendo muito mais com o que eu já tenho em casa. Porque eu começo a olhar o paciente de forma macro. E o que impede hoje os negócios veterinários de faturar, de vender muito mais, de tratar o paciente de forma macro? Não é o tutor que não quer investir, não é a veterinária que está desvalorizada. É essa falta de olhar macro. Porque hoje, geralmente, o veterinário trata ali a queixa do paciente, faz uma consulta mais retorno e manda ele embora. E aí, quando manda ele embora, o que acontece? Ele não volta, ele só vai voltar quando tiver ruim de novo, quando tiver que fazer uma outra vacina. E olha quantas possibilidades eu tenho se eu começo a olhar para o paciente de forma macro e olhar para as reativações. Quando eu olho ali para as minhas gôndolas, quando eu olho para o meu serviço, assim, o que eu tenho controle? Que não necessariamente depende de uma patologia. Ou quais são os tratamentos, os atendimentos contínuos que eu preciso fazer. Como dermato, como neuro, endócrino, idoso, renal. Por exemplo, a VetNew tem uma linha de suplementação para idoso que é maravilhoso. E aí eu começo a olhar o que isso previne. Quais são os sinais que o doutor vê, que ele acha comum, que eu posso gerar conteúdo. E aí eu só preciso ter esse olhar. Mas geralmente a gente não tem esse olhar como veterinário. Por quê? Porque a gente está ocupado demais dentro do consultório. Porque a gente está ocupado demais limpando baia. Porque a gente está ocupado demais respondendo o tutor, que era para a recepcionista resolver e não a gente. Porque não tem um treinamento direcionado para recepcionista. Por exemplo, hoje eu estava na clínica e eu percebi que eu preciso criar uma IA de boletim. Eu já criei a IA de prontuário para os mentorados. Agora eu preciso criar uma IA de boletim.
Porque senão a recepcionista assim babaca, e aí vai lá perguntar pro veterinário, o veterinário tem que estar focado em vender o plano de tratamento, não tá respondendo dúvida da esposa que não veio na consulta. Se eu já fiz a consulta. Eu não vou explicar de novo. Ah, Cláudia, tem que tirar dúvidas. Pois é, mas o teu marido veio, por que tu não veio então? Por que tu mandou banana do teu marido se tu não entendeu? Se tu ficou confuso, tu viesse na consulta? Não é verdade? Então, e aí entra questões jurídicas. Porque se eu fico explicando o que eu expliquei na consulta num áudio, daqui a pouco eu posso me comprometer juridicamente. Então eu mando um boletim, se quiser tirar dúvidas, marca uma consulta. Ou vem junto com a criatura na consulta, não é verdade? Então, ficar fazendo retrabalho de responder no áudio é falta de processo na recepção. E hoje eu mapeei que esse processo não estava alinhado. Olha só, Então, vamos alinhar, vamos fazer uma IA de boletim, vamos ter um prontuário bem preenchido, que eu pego o prontuário, colo na IA do boletim, e aí eu tenho uma IA que faz o boletim do internado e o boletim das dúvidas de consulta. Olha que lindo! Assim eu poupo o meu veterinário, só que o veterinário tem que fazer um trabalho bem feito, o prontuário. Aí a gente já tem a IA de prontuário que tá dentro do VetBoss. Olha que coisa linda. E muitas vezes, é isso aí que vai deixar o meu veterinário olhar o paciente de forma macro despreocupada, porque a recepcionista está rodando bem, porque a gente alinhou esses processos. Então, olha como a gente tem toda uma linha que pode atrapalhar você de fazer o negócio veterinário faturar mais. Tratar o paciente de forma macro, como um todo. Fez sentido pra você, sim ou não? Me contem. Quem aqui tem esse problema de tem que estar respondendo a recepcionista em Joyce, em Michele, que não conseguiu responder, aí você tem que estar lá, tô lá fazendo, eu tenho pra lá responder a dúvida da outra, da esposa ou do marido, da mulher que veio na consulta pra ter fazendo retrabalho. Ou dando boletim toda hora de internamento com a criatura me incomodando. Porque eu não tenho ali um contrato de internamento que prevê que os boletins acontecerão tal hora. Aí a criatura fica enchendo meu saco todo dia. Não é que tá enchendo meu saco, ela é preocupada, mas a gente fez um acordo, você tá internado, você confiou em mim. Faz sentido pra você, sim ou não? Me conta aqui nos comentários. Conta pra mim. Ó, Lactobac, lembra que eu tô escutando a Maria editar o vídeo. Que a gente fez um vídeo ensinando a vender mais Lactobac pra mudar o faturamento. Top nada. Quem é que tem esse problema? Manda aqui pra mim no chat. Ou vocês estão sem problemas? Gente, me ensinem então. Que acho que eu tô precisando aprender com vocês se vocês não tem nenhum problema desses. Super, né, Vitória? Ainda mais do que a domicílio, né, gata? Então, Vetes. Nossa, domiciliar mesmo tem muita chance de vender muito de forma macro. Vocês não podem atender muita bucha, então, quando atende, minha filha. Sim, mas como eu faço domicílio, não tenho secretária, sou só eu mesmo. Faz super sentido. Então, contrata uma secretária remota, gata. Porque enquanto tu tá respondendo no WhatsApp, você não tá conseguindo atender. Tem que otimizar teu tempo. Entendeu? Não é, Joyce? Super sentido. Então, olha só, galera. O que eu quero? Vou deixar de tarefinha pra vocês. Presta atenção. Vocês vão olhar hoje qual procedimento vocês não dependem de patologia. Vocês vão gerar conteúdo e vão fazer uma reativação. Que nem eu mostrei aqui pra vocês que eu tava explicando pra Mari. Usem o sistema de vocês como aliado. Galera do domicílio, ó, faz avaliação de carteira e vacina. Galera da clínica, olha ali, faz avaliação bucal. Galera do banho e tosa, galera do pet shop, faz essa transição aí. E aí vocês vão vender muito mais. Você tem que olhar para o paciente como um macro e como é o ticket médio. Inclusive, para quem é aluno do Vet Empreendedor, seja Pet Valente, seja Vet Winner, a gente vai fazer uma aula hoje para eles explicando como competir com plano de saúde, aumentando o ticket médio dos clientes. Ó, coisa linda. Quem tá tendo problema com plano de saúde? Quem é aluno hoje vai ter aula sobre isso. Quem é aluno vai ter aula sobre isso hoje.
para montar os planos. Clarice, não sou aluno, não sou nada, não vou participar. O que eu faço? Faz o seguinte, comenta ritmo aqui, que você vai parar num grupo silenciado, onde só eu mando mensagem, onde todo dia, inclusive amanhã eu vou atualizar as mensagens, vou gravar os desafios, enfim, as mensagens de agosto, setembro, para te enviar. Então faz o seguinte, comenta ritmo aqui, para você receber acesso a esse grupo fechado, onde só eu mando mensagem, mando sacadas diariamente, ações, desafios do dia, para você acelerar, dar ritmo no seu negócio veterinário, no faturamento, porque afinal isso é o único objetivo, né? Fazer os negócios veterinários faturarem 100 mil. Beleza? E às vezes, minha filha, tem um áudio lá que não é nem uma ação, mas é tipo, cara, precisava ouvir isso hoje. Sabia? Não tem dia que a gente precisa ouvir uns trem? Eu tava assim ontem. Vários clientes meus são da Pet Love. Aí passam em consulta comigo e fazem os exames pelo plano. Pois é, no domiciliário o Pet Love não impactou, né? O que impactou foram nas clínicas, né? Como é que tá isso no ritmo? No domiciliário, vocês aceitam o plano? Ou os planos é só isso? Eu não tenho esse conhecimento no domicílio. Inclusive, vocês estavam no casal vet? Eu tava lá. Falei com alguns vets que eu conheci. Bem legas. O casal vet foi meu aluno, por isso que eu tava lá. Esse é o casal vet, maravilhoso. Então, meus amores, comenta ritmo, porque amanhã serão as nossas mensagens, os nossos ritmos serão todos atualizados. E aí a gente vai ter novas mensagens, novos ritmos e vamos dar ritmo no faturamento de vocês. A gente se viu na festa, maravilhosa. Aqui na fotinho tá ruim de ver o rosto, mas tá bom. Então, vets, combinado? Lembrando que toda terça e quinta às 11h30 da manhã a gente tem Vet Class aqui, onde eu te conto ações, aulões para fazer você acelerar o seu faturamento, o seu negócio veterinário. Tá bom? Pra gente continuar conversando, na descrição do perfil do Ritmo tem vários presentes, tá? E-books com ações e coisas maravilhosas, vale a pena olhar. Tá bom? Então, meus amores, obrigado pela companhia. E como eu sempre digo, um grande beijo. Empreendam, veterinários. Tchau, tchau.